Quais os impactos que uma inflação tão elevada pode ter no poder de compra de pessoas e empresas e o que deve ser feito para mitigar os seus impactos no turismo são os temas em análise no Turismo em Destaque de hoje, que começa agora. Saber como é que uma taxa de inflação tão elevada pode acabar por afetar o poder de compra de pessoas e empresas é uma questão que, na minha opinião, deve começar por ser abordada tendo em consideração 5 pontos. O primeiro, para referir que, embora estejamos ainda perante números provisórios, pelo menos estes últimos relacionados com outubro, que fizeram ainda soar mais alto as campainhas de alarme, o facto é que, mesmo que se os mesmos passarem a definitivos e possam ter uma ligeira correção em baixa, o facto, como eu dizia, é que já ninguém nos tira uma taxa de inflação este ano, em 2022, em Portugal, elevadíssima, como há cerca de 3 a 4 décadas se não via. Um segundo ponto, para referir que, caso estes valores se venham também a confirmar, eles acabam por contradizer as previsões feitas pelo Banco de Portugal, que dizia que teríamos atingido o ponto máximo da inflação no passado mês de setembro. E também há um terceiro ponto que deve ser referido, é que tudo isto é um sério risco que pode estar em causa, que acabe por nos levar a ultrapassar o intervalo superior das projeções da inflação previstas para este ano em Portugal, que eram os 8%. E caso isso venha a acontecer, tal situação empurrar-nos-á para um quarto ponto que tem a ver com o cenário macroeconómico traçado pelo Governo e apresentado na proposta de Orçamento de Estado para 2023, que está neste momento em debate na Assembleia da República, já que esse cenário, se assim for, pode estar comprometido, o que significaria que aquilo que aqui alertei há 2 semanas no episódio 95 do Turismo em Destaque, ou seja, que a proposta de Orçamento de Estado tinha sido elaborada ao olhómetro, não só estava correto, como seria até prudente e avisado que pudéssemos encarar o futuro com, a nível de uma correção do Governo, com indicadores mais credíveis e mais fiáveis. Para quê? Para injetar confiança nos agentes económicos e na população em geral. É que não há nada pior para o ambiente económico do que viver-se na incerteza. E um quinto ponto para referir que tudo isto significa que, quer por parte da Reserva Federal Americana, quer por parte do Banco Central Europeu, vamos continuar a assistir, no mínimo, ou se quisermos, no melhor dos cenários, até ao final do ano, a uma subida das taxas de juros. No caso da Europa, até é muito natural que a mesma acabe por se prolongar pelo primeiro trimestre de 2023 adentro, com reflexos óbvios no custo do dinheiro, sobretudo para quem tenha créditos, nomeadamente aqueles que estão ligados à habitação. Se somarmos à inflação tão elevada, as incertezas que ainda existem, quer em torno da evolução da pandemia, quer acerca da evolução da guerra e dos reflexos que ela pode ter, tanto a nível do consumo energético, como também no mercado de alimentos. E nós não nos podemos esquecer que o inverno está aí mesmo à porta. Quer ainda dos impactos económicos que a política Covid-0 posta em prática pela própria China possa ter em reflexos na economia daquele gigante asiático, que é o mesmo que dizer reflexos na economia mundial, a par de também irmos ter, segundo todas as previsões, uma estagnação da economia dos Estados Unidos da América para o próximo ano, facilmente constatamos que ou algo é rapidamente feito ou uma pequena economia aberta como é a nossa pode ter efeitos devastadores, quer no poder de compra da sua população, quer no das empresas, e neste último caso nem sequer me refiro a investimentos, já que esse fica inadiável e inapelavelmente adiado. Com a inflação em alta e os juros a subirem, a capacidade aquisitiva das pessoas naturalmente vai diminuir e isso quer dizer que o consumo vai ser reduzido ao essencial e, dentro desse essencial, muitas das vezes ao básico, eu quase que arrisco até a dizer, em muitos casos vamos ter consumo de sobrevivência. E assim sendo, as empresas vão, claro está, tentar ao máximo não fazer repercutir nos seus preços finais o aumento de custos que entretanto vão ter. Para quê? Para poderem, de alguma forma, manter algumas receitas e, embora prejudicando conscientemente os seus resultados, o que as vai colocar numa situação ainda de maior fragilidade. Ora, tudo isto ganha uma maior dimensão quando projetamos este quadro no turismo, já que, não nos podemos esquecer, esta foi a atividade económica que mais afetada foi pela pandemia e que estava agora 2 anos envolvidos a começar a conseguir respirar. Escusado é dizer que os gastos, quer em viagens, quer em férias, serão os primeiros a serem cortados, o que a verificar-se daria uma enorme machadada na retoma de 2 dos mais importantes segmentos turísticos que suportam praticamente a totalidade da atividade económica do turismo, que são, como se sabe, o das viagens de negócios e o das de lazer. Em síntese,
e caso não existam novas medidas e novos estímulos por parte do Estado que ajudem as pessoas e as empresas a suportarem este brutal aumento do custo de vida que se está a verificar em razão da alta inflação que estamos a viver, as perspectivas com que podemos encarar os próximos meses e diria mesmo até o próximo ano são de dificuldades acrescidas. Eu devo começar por salientar que quando falamos em medidas de redução ou de mitigação dos impactos que a inflação elevada possa vir a ter no turismo, estamos, na prática, a falar do desempenho das nossas exportações, já que o turismo voltou este ano de 2022 a carregar às costas a economia nacional. E a prová-lo está o magnífico desempenho que a atividade teve neste último verão, onde superou, nomeadamente em receitas, os recordes obtidos em 2019, que não é demais referir, foi não só o ano imediatamente anterior à pandemia, como foi, historicamente, o ano de melhores resultados do ponto de vista turístico, seja em Portugal, seja a nível mundial. Portanto, estamos perante um tema, estamos perante um assunto da máxima de crucial importância. Por outro lado, também deve referir-se que nem todas as atividades têm sido prejudicadas com a atual conjuntura inflacionista de igual forma. Por exemplo, existem algumas, como aquelas ligadas à energia ou aos produtos alimentares antes de transformados, que têm visto as suas receitas e os seus lucros aumentarem, o que já levou até vários governos a anunciarem que lhes iriam aplicar uma contribuição temporária de solidariedade, internacionalmente denominada por Windfall Tax, ou seja, na prática, um imposto sobre os lucros extraordinários, sobre os lucros excessivos, o que, desde que obedeça a regras claras e objetivas, quanto a mim, é uma medida acertada. Contudo, e no caso português, o que o nosso governo não pode é ter dois pesos e duas medidas, já que também ele tem, de alguma forma, lucrado através do aumento da receita fiscal com toda esta situação. E, sinceramente, não é por nenhum de nós expectável que vejamos o Governo aplicar a si próprio uma medida desta natureza e que implicaria passar por devolver aos contribuintes singulares e coletivos, isto é, às pessoas e às empresas, os proveitos fiscais adicionais que arrecadou em face desta situação. Portanto, e assim não sendo, há, quanto a mim, algumas medidas que poderiam e até deveriam de imediato ser tomadas, aproveitando até o debate da especialidade que vai decorrer durante as próximas semanas na Assembleia da República a propósito da proposta de Orçamento de Estado para 2023. E dentre essas medidas eu destaco algumas de caráter mais universal, de caráter mais geral e outras dedicadas mais especificamente, mais focadas naquilo que tem a ver com a atividade turística, mas todas elas com o propósito de mitigar os efeitos inflacionistas na atividade económica do turismo e, por um lado, evitar o aumento de preços ao consumidor e, por outro lado, também estimular o consumo. Assim, e no que diz respeito às medidas de âmbito mais genérico, mais geral, eu destaco três. A primeira tem a ver com a implementação de uma taxa de IVA zero aplicada aos produtos essenciais do cabaz alimentar, ao gás, à eletricidade e aos medicamentos, aliás, à semelhança daquilo que tem sido feito por muitos países da União Europeia. A segunda tem a ver com uma revisão dos escalões do IRS, considerando a inflação de 2022 e a de 2023, e não apenas só a de 2023, como consta da proposta de Orçamento de Estado por parte do Governo, e também que haja uma diminuição das retenções na fonte que anualmente fazem com que o Estado acabe por devolver aos contribuintes cerca de 3 mil milhões de euros, verba essa que, se não fosse arrecadada por antecipação para depois ser devolvida, poderia circular na economia, dando mais liquidez às pessoas, às famílias e às empresas. E uma terceira medida que tem a ver com a diminuição da taxa social única paga por empregadores e por trabalhadores em atividades de mão de obra intensiva, como acontece com a do turismo, de modo a premiar de alguma forma quem mais emprego cria, mas também quem pretenda trabalhar em áreas mais carenciadas de recursos humanos. Já no que diz respeito àquelas medidas mais dirigidas, mais específicas, em concreto para a atividade turística, também me permito destacar três. Desde logo, a primeira é integrar as empresas ligadas ao alojamento, à restauração e às atividades que impliquem o transporte de passageiros nos apoios destinados aos grandes consumidores energéticos. Uma segunda medida que tem a ver com a aplicação, ainda de forma temporária, da taxa de IVA reduzida, isto é, da taxa de 6% a todos os produtos e serviços turísticos, não apenas para conter os preços, mas também para, de alguma forma, ajudar as empresas a terem liquidez, sobretudo agora que começam a ter que pagar os empréstimos obtidos em termos de apoios à pandemia.
E, finalmente, em terceiro lugar, permitir a dedutibilidade do IVA em todas as despesas profissionais de alojamento, recepção e transporte, aliás, à semelhança do que acontece na maior parte dos países da União Europeia, acabar com as tributações autónomas sobre esses gastos e ainda aumentar as deduções em sede de IRS das despesas feitas em alojamento e restauração, em ambos os casos, sempre para estimular e apoiar o consumo turístico. Em conclusão, a adoção destas medidas, ou pelo menos de algumas delas, seria uma forma que o Estado poderia ter de devolver à economia e, sobretudo, à sua mais dinâmica atividade económica, uma parte daquilo que também tem lucrado com a alta inflação e, igualmente, garantir receitas robustas para o seu próprio futuro e para um futuro não muito longínquo ainda em 2023, evitando dificuldades acrescidas para a principal atividade económica de Portugal e, consequentemente, para a própria solidez da economia nacional. Conto com a sua presença para a semana. Até lá, saúde, paz, atenção à pandemia e já sabe, para se manter a par daquilo que mais importante acontece no turismo, basta subscrever gratuitamente um dos meus canais.